Olá pessoal, meu nome é Thaís Jurema, estamos aí no último dia dessa semana tratando sobre abandono afetivo. É muito importante que você se ligue que a partir da próxima semana nossos temas vão variar durante a semana e cada dia da semana nós teremos um tema específico sobre determinado assunto, como por exemplo a questão da gestão de empresas, com relação à parte então, de direito empresarial, enfim, com relação à parte de mediação e arbitragem, ao direito do consumidor e à questão condominial e imobiliária. Então, cada dia da semana a gente vai tratar um assunto diferente e sempre às terças-feiras nós teremos a nossa live. Mas, continuando aqui o que nós terminando essa semana sobre abandono afetivo, a gente vai num ponto mais nevrálgico quando a gente fala de abandono afetivo de pessoas consideradas integrantes do LGBTI+, não é? Quando a gente, é até interessante, né, quando a gente fala dessa questão do LGBTI+, a abrangência disso, mas quando a gente fala dessa abrangência de situações absurdas que vem acontecendo, com total desamparo, em especial quando nós estamos falando de adolescentes, né, que se declaram homossexuais, que se declaram transexuais e a família simplesmente deixa de prestar assistência. E muitas vezes esse adolescente, esse jovem, acaba indo para as ruas para se prostituir por total ausência de amparo dessa família e não ter condições de ter outro tipo de atividade a não ser uma atividade de exploração do corpo, que é muito triste, é uma atividade de risco, e que muitas vezes esse jovem é colocado para fora de casa e em virtude dessa situação. Aqui nós não vamos explorar se esse debate, se a pessoa nasce assim, se é escolha, independente do que você entenda como este conceito. Mas nós temos que, durante toda essa semana, nós estamos falando dessa obrigação de zelo familiar, né? E que a sua ausência acaba por gerar a possibilidade de se fixar uma reparação de dano moral por abandono afetivo. E com esses jovens não é diferente. Então, é claro que quando você fala de um pai, de uma mãe, não é? Esse pai ele pode ter realmente uma ojeriza por essa situação, uma total ausência de compreensão, como também ele pode entender que essa declaração possa vir a causar grandes problemas, porque a gente sabe que nós vivemos ainda numa sociedade com muito preconceito com relação ao respeito ao outro, não é? Ao direito do outro, de ele fazer o que ele bem entender com o próprio corpo, com relação à sua sexualidade, e o reflexo com relação a isso, né? Essa situação acaba também por gerar uma possibilidade de abandono afetivo. Por quê? Os pais, eles têm o dever de gostar dessa situação? Não, eles não têm o dever de gostar dessa situação e muitas vezes até por uma questão de religião, por uma questão de criação, isso é algo muito afastado da realidade deles e que eles veem realmente como pecado, enfim, como uma coisa não agradável, mas isso não retira da família o dever de zelo.
Isso não retira da família esse dever de cuidado, de assistência, independente da sexualidade desta pessoa. Então, nós sabemos, e é muito fácil ver nas ruas por aí, pessoas que acabam por ser abandonadas, colocadas para fora de casa, com total desrespeito à dignidade da pessoa humana, em virtude da declaração de se assumir pertencente ao LGBTI+, né? Isso realmente é muito triste. Mais uma vez nós falamos que esses pais, esses entes, essa família não tem o dever de gostar dessa situação. Mas ele tem o dever sim de respeitar, tem o dever sim de amparar. É inadmissível que essa situação ainda no século XXI venha a acontecer. Nós não estamos aqui falando que o pai tem o dever de comprar maquiagem para essa pessoa, não é? Como também não tem não tem o dever de comprar maquiagem para uma menina heterossexual, enfim, não é deste dever. É esse dever de zelo, de cuidado, de assistência, né? Muitas das vezes essa situação gera problemas para a vida inteira dessa pessoa, que vai ter problemas de relacionamento, vai ter problemas com relação à aceitação na sociedade, vai ter problemas com relação ao autoconhecimento, à autoaceitação. E isso é realmente muito triste. E se inicia, na grande maioria das vezes, por uma discriminação dentro da própria família. Essa pessoa, como em todos os casos que nós vimos durante essa semana, poderá pleitear a reparação deste dano causado em virtude de abandono afetivo. Mais uma vez, com relação a este zelo, com relação ao respeito. E aqui, nessa situação, esse respeito, eu não estou falando de aceitação, e sim de respeito à pessoa, independente de raça, independente de credo, independente de sexualidade. Nós estamos falando com respeito à pessoa e a respeito à pessoa dentro da própria família. Então, essa questão também é amparada pela Constituição Federal, em especial quando nós estamos falando de igualdade entre filhos, né? Tem este amparo legislativo e pode também surtir esse efeito de reparação de dano, caso esse dano efetivamente reste demonstrado. Mas, mais do que nós falarmos de reparação de dano, é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, dentro do nosso espaço, dentro das nossas capacidades, a gente possa respeitar o outro. Eu não preciso gostar deste outro. Eu não preciso querer para mim a vida deste outro, mas eu tenho o dever de respeito com este outro. Eu tenho o dever de tolerância, se é que assim pode-se dizer. Eu tenho o direito, o dever de fazer com que essa pessoa tenha uma convivência social como qualquer outra pessoa. Eu jamais posso, em especial quando nós estamos falando dentro da família, admitir que pessoas vão para a rua por serem discriminadas dentro do seio familiar. Mais uma vez, estou aqui dizendo, você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a querer ser que nem essa pessoa, achar que isso é correto ou que é incorreto. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de zelo. É claro que é muito também importante que este filho que
teve a coragem de assumir, enfim, que ele também respeite o momento do seu pai. Que ele respeite também o momento da sua mãe, que não foi criado com esse conceito, com essa possibilidade, às vezes com tantas restrições, não é? Que tem uma visão diferente. Então, até para que essa fase dure o menor tempo possível e que haja o restabelecimento do seio familiar, da convivência familiar. Então, nós esperamos vocês. Curte aí, se inscreve no nosso canal. A gente aguarda vocês agora a partir da próxima semana, cada dia com um tema diferente. E sempre às terças-feiras nós temos lá a nossa live da semana do Inteligência Jurídica é Isso. Curte o nosso canal Inteligência Jurídica é Isso. Curte o nosso Instituto Thaís Jurema. Tchau, tchau, gente!